noite, Brasil, boa noite, mundo, boa noite, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Belfort Roxo, boa noite, Osasco, Carapicuíba, boa noite, Embu das Artes, boa noite, Taboão da Serra, boa noite, Paris, Nova York, Londres, boa noite, mundo, nesse podcast, o 10º podcast sobre saúde mental, inclusão e diversidade, né, nessa tarde que ameaçou dar um temporal gigantesco, mas não deu chabu, né? E estou com grandes nomes aqui do país, de produção cultural, pessoas que estão na clínica, pessoas fonoaudióloga, jornalista. Temos a Laís novamente conosco da Press Up, né, que nos está dando suporte, né, está aqui com a gente sempre conosco. Né, os meninos do Sagard e do Bartenders. E dizer que hoje é um tema bastante importante, que pouco explorado nas mídias, acho que as pessoas têm que trazer isso mais para a mesa, há muito preconceito ainda, e se tratando de saúde mental, é prioridade é saúde mental. Em primeiro lugar, numa sociedade plural, porque todos são um diferente dos outros, né? A gente tem a obrigação de respeitar, de aceitar as pessoas do jeito que elas são. Essa multiculturalidade, essa pluralidade de tudo, que eu estava comentando hoje nos bastidores com as meninas do estúdio, que o mundo, se não for plural, não é mundo, né? Então essa multidiversidade, se tratando de Brasil também, né? Então, antes de qualquer coisa, os meninos do bar já estão montando os drinks, eles que fizeram o casamento da filha do Faustão, estão montando hoje. O que tem de bom hoje? Gin tônica e Negroni. Já tem gin tônica hoje? Olha, eu não estava sabendo. A esposa dele está de olho ali. A cara dela. Camila dos Santos Zerbini, falando de saúde mental, inclusão e diversidade, 36 anos. Desculpa falar a idade, mas a gente tem que puxar aqui toda a ficha técnica. Ela tem um projeto relacionado à revista Cena, sendo uma pessoa autista diagnosticada na infância, enfim. A Camila não acabou vindo hoje, né? Camila não deu certo, né? Mas, enfim, vamos para vida. Mas eu vou deixar de apresentar. Ela tem um projeto muito bacana com a revista Cena. Ela é uma intelectual, né? Uma pessoa que está ligada à literatura. Vocês fizeram um trabalho juntas, né? Alguma coisa... Sim. É que ela, na verdade, eu lancei um livro, né? Na área do autismo e ela fez a cobertura. Ela te entrevistou, não foi? Isso. Acho que uma bateu papo com a outra. Achei bem bacana que ela voltou, ela falou, não, vamos começar tudo de novo, a filmagem, e é legal esse trabalho que vocês fazem. E uma salva de palmas para a Camila, onde ela estiver, se ela estiver assistindo a gente, por favor, Camila. Isso. Letícia, que as palmas incomodam, não é isso? Depois a gente vai falar que as palmas incomodam quem tem o TA, né? Depois a gente vai explicar. Eu acho bacana isso, o ruído, o barulho. Então, batam palma onde vocês estiverem em casa, por favor, que é uma mesa hoje maravilhosa. Letícia Sena, fonoaudióloga, analista de comportamento, doutoranda pela Unifesp. Ela tem um projeto muito bacana também, especialista em ACT e ABA. A conexão entre voz, comportamento e desenvolvimento é a sua missão, né? Uma salva de palmas, aquela forma simbólica, sem gerar o ruído, é isso aí. Isso. Para Letícia Sena. Ana Carolina Gaivota, que eu não queria sentar na mesa, sentou. Conseguimos trazer a Ana Carolina Gaivota para a mesa. Né? A nossa amiga ali, acho que não vai para a mesa também, vai participar também, está ali atrás do sofá ali. A comunicação estratégica com propósito e visão de futuro. Ela é jornalista, especialista em comunicação integrada. Ana Carolina é fundadora e CEO da Gaivota Comunicação, ela está assessorando grandes nomes no país inteiro. É uma grande profissional, tem uma grande agência e está aqui. Já tínhamos trocado muito figurinha lá no passado. E mãe atípica. Mãe atípica, exatamente. E é importante a gente reforçar isso também. Depois você vai contar um pouco dessa experiência como profissional e como ser uma mãe atípica também. Sim, como lidar com a diferença, né? Com essa neurodiversidade, que é o termo, não é isso? Sim. A salva de palmas de novo, com aquele jeito nosso de bater palma simbolicamente. Heitor Werneck, aos 58 anos, o produtor artístico Heitor Werneck, uma força criativa por trás dos grandes eventos, com uma parada, é um dos criadores, um dos produtores da parada LGBTQIA+, de São Paulo, que é a maior do mundo, né, Heitor? Eu não sou criador.
É um dos idealizadores, lá produtores. Desde o começo. Mas é um dos produtores que tá... Produtor, eu tô há 8 anos sendo diretor, mas eu faço parte da parada desde o começo, mas eu não sou da associação. A associação é um grupo grande. Eu sou associado a ela, mas eu tô desde o primeiro como frequentador e sendo contratado para fazer carros. Certo. Que é um trabalho importantíssimo. Aí, como diretor artístico, eu tô há 8 anos da parada inteira, mas antes era de um pedaço aqui, outro ali, e aí eles pegaram esse meu trabalho de inclusão, que eu faço um trabalho na rua, com saúde mental e com HIV, e trouxe isso para dentro da associação. Mas... Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você que também está por trás dos bastidores da virada cultural de São Paulo também. Eu tô atrás de muita coisa. Tá aí atrás, então. Muita coisa. Diagnosticado tardiamente com autismo em nível 2 de suporte, Heitor é um exemplo de superação e genialidade. Eu ouvi dizer que seu coeficiente de inteligência é altíssimo. Eu era 3, não verbal. Aí eu comecei a falar tarde. Aí, com 35 anos, foi o primeiro diagnóstico, que eu não aceitei. Aí fui vindo, mais. Aí, um dia, com um tumor na hipófise, mostraram o meu cérebro, falaram, não tem como você mudar, tem como você duvidar disso. Olha a tua massa cinzenta e olha a massa cinzenta de outras pessoas. E aí a gente fez um laudo também de savantismo, e aí eu cheguei no nível de QI alto, bem alto, muito alto. Então seja muito bem-vindo, uma salva de palmas para você, né? Ia ser daquele jeito nosso, simbólico, mas de coração. Sinta-se abraçado por todos nós. Tamara Heimann, advogada, formada pelo Mackenzie, especialização em contratos e direitos humanos. Ela é autista com TDAH, né? É mãe atípica, né? De uma menina também com espectro autista. 6 anos, ativista administradora da página TA, que é TI, né? Incluo, né? TA, mas eu seria o TI, algumas pessoas, mas só para explicar, é TEA, underline, te incluo, onde promove conscientização sobre autismo, inclusão e maternidade atípica. Uma salva de palmas para ela também. Sobre disruptiva, também tem um trabalho importantíssimo. Vitor Instagram, muito delicado, muito sensível. Seja muito bem-vindo. Sinta-se abraçado por todos nós. Muito obrigada. Sara Ferne, empreendedora autista e TDAH, criadora de uma startup importantíssima, que é a startup Stardust Zone, que conecta neurodivergentes ao mercado. Ela está de volta aqui ao podcast. Ela deu um show naquele primeiro, né, que ela participou, e está aqui, vai contar um pouco a experiência dela de ser uma empreendedora, né, atípica, né, e criadora também de uma startup importante, né, e vai explicar um pouquinho, né. Obrigada. Estou aqui com a maior podcast da Baixada Santista, Eneida Engel, jornalista e host do podcast Talk Leader, protagonista. Ela é coach de grandes líderes no Brasil inteiro. Seja muito bem-vinda. Tem um podcast importante lá. A marido dela já está filmando, já tá. Ela que domina lá o mercado de comunicação na Baixada Santista, TV Santa Cecília, Rede Tribuna e Televisão, Rádio, TV e Jornal. E é isso aí. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para Eneida Engel. E os meninos da Sagar que eu vou apresentar depois. Temos nossos patrocinadores, tem a Bela Paulista e também temos os salgados aqui da Jules, a maior padaria francesa de São Paulo. Por favor, né? Comam com saúde, porque é para comer mesmo, né? Não é só para olhar. Fiquem à vontade. Heitor também. Sinta-se na sala da casa de vocês. Faz de conta que ninguém está assistindo a gente, mas o mundo inteiro está assistindo a gente agora. Sintam-se à vontade e sintam-se tranquilos para dar o depoimento de vocês, para vocês contarem um pouco, porque é uma oportunidade que nós todos temos, nós que organizamos, e vocês, de debater um tema tão importante que é a psique. Né? Acho que é um grande tabu falar de psique, né? Todos nós temos nossas fragilidades, e então nós somos neurodivergentes, e acho que falar de neurodivergência é muito importante também. Né? E vamos falar de neurodivergentes. O que são pessoas neurodivergentes? É uma variação natural do cérebro humano. Quem começa explicando para as pessoas o que é neurodivergência, o que é um ser neurodivergente? Vamos lá, quem começa? Eu acho que Vamos lá? Dá vontade. O TDAH. Vamos lá. Atropelar a outra faz parte do processo.
Eu vou dar os meus 2 centavos aqui, até para a audiência que de alguma forma está acompanhando, seja ouvindo, seja por legenda. A gente vai ter 2 campos diferentes, onde um está dentro do outro, né? Primeiro a gente tem a neurodiversidade, que é um campo maior. Eu gosto de fazer uma analogia, que é como se fosse o grande ecossistema. E todos nós estamos dentro da neurodiversidade, tanto pessoas que a gente chama, né, de neurodivergentes, quanto pessoas que hoje em dia a gente chama de neurotípicas, entre outras várias naturezas também. E aí a gente vai ter, dentro desse grande grupo da neurodiversidade, que é uma teoria já de cunho social, também feita ali há pouco mais de 20 anos, se estuda a neurodiversidade, a gente tem a neurodivergência, que a gente considera ali que são variações naturais do neurodesenvolvimento. Então, literalmente é algo totalmente natural da nossa evolução humana, onde pessoas vão ter diferenças entre aprendizado, sensações, tanto para mais quanto para menos. Então, dando aqui os meus 2 centavos para a gente já abrir com tudo. Vamos lá? Eu tenho um preconceito com esse termo, porque eu acho que todo mundo é neurodivergente. Eu vou traduzir o que ela falou tecnicamente, não estou discordando de nada, mas assim, ninguém tem cérebro igual a ninguém. Independente de você ser autista, TDA, a gente vive, todo mundo tem uma particularidade dentro do cérebro, independente dela ser histérica, borderline, bipolar, normal, todo mundo é neurodivergente. O que eu gosto muito de falar é que existem os neuros típicos e os neuros atípicos, porque há formações de cérebro diferentes. Aí sim teria uma diferença, porque como eu faço parte da parada LGBTQIAP+, eu tenho pavor dessas letras e eu tenho pavor desse separatismo, sabe? Eu acho que a gente está começando a ter, por exemplo, hoje em dia, quando você vai falar de um laudo, eu sou A, B, C, D, começa a querer uma disputa de quem tem mais. Eu falo, gente, você não é doente, você tem uma estrutura. Então, as comorbidades são outras coisas. Então, a neurodivergência, para mim, ficou uma coisa que eu escuto muitas pessoas que são autistas, é que eu sou neurodivergente e ele não é. Fica uma separação, ficou assim, aquele neurotípico, isso é coisa de neurotípico, isso é coisa de neuroatípica, eu sou uma mãe atípica. Fica como se fossem sofrimentos e não sofrimentos. E todos temos. Principalmente vocês, meninas que menstruam. É a competição de sofrimento, atípico, né? É a competição de sofrimento. É necessário. Se a vida fosse fácil para todo mundo. A vida é um morango se você não for atípico. Não é assim que funciona, né? Então, a vida é uma ameixa, a vida é um mamão, é tudo ao mesmo tempo. Uma salada de frutas. Cada dia você pega um e às vezes uma frutinha estragada no meio também, né? Sim. É assim que funciona. E aí eu acho esse termo muito bacana, você explicou muito bem, mas você explicou tecnicamente. Eu só fui vulgar, que eu sou vulgar, né? Eu sou o punk da história, então eu sempre traduzo de uma forma bem popular mesmo. Todos nós temos uma divergência. Agora, existem cérebros típicos e cérebros atípicos. E lembrando até, indo muito no que você traz, que essa tipicidade, essa atipicidade, colocando aqui entre aspas, é uma construção social. Sim. Então, teoricamente, o que a gente tem como típico hoje, como atípico hoje em dia, daqui a 20 anos, quando a gente se reunir nesse podcast de novo, a gente vai estar falando, talvez, outras coisas, com outros termos. Carol, sim, você que é mãe, eu queria que você desse o seu depoimento, você que é mãe, né, de uma criança. Quantos anos ela tem? Na verdade, agora já é uma adulta, tá com 18 anos. Você tá com 18 anos, você tem filho de 18 anos já? Eu tenho uma de 24. Puxa vida! Vamos lá. E outra de 18. Na verdade, foi ela que me falou até que eu sou mãe atípica. Ela falou, mãe, você é mãe atípica. Eu fiquei... Porque ela pesquisava antes, né? Mas assim, quando ela tinha 6 meses... Eu levei ela no pronto-socorro e o médico falou, olha, mãe, dá uma olhadinha porque a sua filha era bom passar no neuro. E na época eu peguei e falei, tá bom, ela tinha 6 meses e aí foi dito e feito. Aí, com 6 meses eu comecei a passar lá no neuro e ela demorou a andar, demorou a falar. E, né, só que não vinha um diagnóstico, assim, na minha cabeça, se eu tivesse um diagnóstico, eu tinha um remédio.
E com esse remédio, eu ia ter essa cura, sei lá. Porque como eu tinha uma filha já antes, né, mais velha, e participei de toda a evolução dela, então para mim aquilo ali não fazia... E eu sou jornalista, né? Então jornalista gosta de investigar, de pesquisar. Então para mim teria alguma coisa que ela tomaria e daria certo. Só que aquilo foram anos. Então assim, eu só vim ter o diagnóstico dela mesmo há 1 ano e meio atrás. Só que aí que eu parti do princípio? Tá, se ela não consegue andar, não fala, o que eu preciso fazer? Eu chegava pro médico, o que eu preciso fazer? Ah, você precisa fazer fono, você precisa fazer psicologia, psicólogo. Eu coloquei ela numa escola de música com 1 aninho para fazer música de todos os países. Então eu estimulei ela muito, independente do que... Falei, então agora vamos estimular se é isso que tem que ser feito. E hoje ela aprendeu a ler e escrever, ela sabe fazer podcast, ela sabe entrevistar as pessoas, eu não sei fazer. Por que ela não veio? Como ela chama? É a hora que ela dorme. Ah, como é que ela chama? Ana Laura. Ana Laura? 8h30 é a hora que ela vai dormir. Aí eu passei por toda essa questão de dormir pouco, até a gente achar o porquê que ela dormia pouco. Ela, bebezinha, ela ficava acordadinha no berço, e eu dormia, acordava, e a menina acordada, eu falei, gente, ela não vai dormir. E me passaram Rivotril, eu falei, não vou dar, e por aí vai. Só que teve uma coisa que despertou muito na minha trajetória com ela, que foi a escola Waldorf. Quando a neuro falou, olha, vai em tal escola e tal, e aquilo mudou a nossa chave, assim. Ela começou a sentar para comer, ela não parava, né? E aquilo foi uma transição, assim, de fase mesmo, né? De eu entender... Demorou o diagnóstico, então? Ela tá com 18 anos? Ela tá com 18, a gente recebeu faz 1 ano e meio. Então houve uma demora, então, nesse diagnóstico. Porque assim... Nenhum médico batia o martelo. É autista, não é autista. Assim, a gente tem um trabalho recente de pesquisa de 20 anos. Então, se minha filha tem 18... que eu queria falar sobre isso. Né, a pesquisa é muito recente, ainda mais no Brasil. Então, os médicos, eles não entravam... Então, a gente tinha antes... É autista, porque você tinha uma certa característica... E agora a gente está evoluindo para um espectro autista. Então, não necessariamente aquela criança que olha nos olhos, ela não é autista. Né? Não necessariamente aquela criança que agora é verbal, ela não é autista. E a Letícia vai explicar pra gente a Letícia que estava em Buenos detalhes. Aires. Exato. Não foi de viagem, a gente olha tudo, né? A gente olhou todos vocês aqui, olhei todo mundo, né? Claro, a gente tem que saber, no universo, a sua comunidade no Instagram, o seu já deu uma olhada, aquele material todo que a Laís, que tá aqui do lado. Laís, quer dar um oi rapidinho? Depois, a Laís, você, graças a Laís, que tem uma sensibilidade com os clientes dela, tá muito próximo. Como foi a viagem? Gostou de Buenos Aires ou não? Foi ótima a viagem, foi muito bom. Fui pra lá pra participar de uma imersão internacional, né, de fonoaudiólogos. Era sobre transtornos de fala, então foi muito bom me atualizar, né, entender como estão os tratamentos para pessoas autistas em outros estados, porque lá tinha fono do Tocantins, do Amapá. O Brasil todo, né? Brasil Você tirou 300 fotos, eu olhei tudo. Tem que olhar tudo. Não tem que olhar. Letícia Sena, vamos falar um pouco daquilo que é o teu universo, aquilo que você explora com muita sensibilidade, né? E realmente a Camila tá fazendo falta, a sensibilidade, aquela delicadeza do bate-papo, você com a Camila na mesa, e a Camila também com aquele inteligentíssima, né? Muito. E também dizer em relação à inteligência, né? O link que tem inteligência, porque o teu QI, pelo que eu vi do Heitor, é altíssimo, é uma coisa... Você sabe o número de cor ou não? Eu posso falar aqui qual que é o seu QI? Pode. Por favor, Heitor, se você é de uma inteligência, fala, Heitor. Não é pra ficar, por favor. Não, mas que eu quero... Isso significa mais sofrimento do que inteligência. Ah, entendi. Isso que eu queria falar depois sobre isso. O meu QI é 495. 495. É um dos QIs mais altos que foram feitos no Brasil e o 7º maior do mundo. Mas isso não significa que eu tenho a minha inteligência artística bem grande. Eu tenho a minha inteligência de arquitetura, estou aqui calculando um monte de coisa, mas é mais sofrimento do que resoluções, né? Porque o que interessa é eu saber quantos fios que tem nessa mesa. Sim. Que eu faço isso, né? Mas a luz me incomoda de uma forma muito maior do que para vocês, o barulho dos drinks deles... O piscar de olhos de vocês eu escuto, a luz aqui dentro eu escuto.
Então, Não vai sentir calor, não tá sentindo calor. Não, eu já tirei. Ah, que bom. A sensibilidade do QI alto que faz parte da neurodivergência também, né? O QI alto, o hiperdotado também entra, né? Como você bem colocou, ele colocou bem no início, que todo mundo é neurodivergente, na verdade. Sim. Mas o que eu tenho é síndrome de Savant, que não está acompanhada com autismo. Então, você pode ter autismo e síndrome de Savant, ou você pode ter o savantismo e não ser autista. Certo. Então, eu tenho... E eu não gosto muito desse termo também. Eu não gosto de muita coisa, sabe? Eu não gosto de nada, pra falar a verdade. Eu gosto de ficar no escuro, quietinho, em casa, pelado. Aí eu tô ótimo, sabe? Com a comida lá, com cheiros que eu consigo, administrando tudo do jeito que eu tenho que fazer. Mas esse termo autoadotação também é um termo dúbio para mim. Então eu gosto de altas habilidades. Certo. Acho mais bonitinho, né? Que autoadotação você inflige numa pessoa, por exemplo, o cara que inventou o Google Maps é um autista nível 3, não verbal, com altas habilidades. E nenhuma dotação. Nenhuma dotação. Pois é. Né? É um cara que nunca saiu da casa dele e criou um programa com um satélite, que ele entrou dentro de um satélite, então ele tem altas habilidades de fazer aquilo, mas ele não sai do quarto dele. Ele não consegue se comunicar com ninguém, ele é não verbal. E é o cara que mudou o mundo. Pois é, entendo. A palavra é mais... Eu acho que está na hora da gente começar... Você dar nomes sabendo que todo mundo tem capacidades diferentes e capacidade contributiva, né? Então, diferentes e todo mundo pode contribuir. Letícia Sena, vamos lá. Nós temos que pensar cada vez mais no que a gente fala, né? Então, assim... com relação ao diagnóstico de autismo, a grande diferença é que agora é um diagnóstico mais abrangente. Né? Então, antes fazíamos separações na prática clínica. Tinha Asperger, tinha os transtornos globais do neurodesenvolvimento, mas a classificação diagnóstica, de fato, ficou mais abrangente, né? E ela é feita a partir da observação do comportamento. Então, não existe uma medida objetiva, um exame de sangue para diagnosticar o autismo. É pela observação do comportamento. E quanto tempo demora essa observação? Aí depende. Então vamos lá, porque me perguntaram aqui, né? A gente precisa observar 2 comportamentos que precisam estar presentes desde o início da vida e prejudicar de alguma forma o funcionamento, a funcionalidade da pessoa, né? Então, quais são esses comportamentos? São os padrões restritivos e ou estereotipados de comportamento. Então, por exemplo, a rigidez comportamental, a rigidez cognitiva, ela vai estar presente, só que, por exemplo, eu não gosto que mexam no meu guarda-roupa. Só que não gostar não significa que você é autista, né? Se aquilo, de fato, aquela rigidez chega a atrapalhar o funcionamento. Então, a partir do momento que alguém mexe, por exemplo, no meu guarda-roupa, eu não consigo me concentrar em mais nada do meu dia. Eu acabo entrando numa crise. Te incomoda de tal forma que gera um transtorno. Eu posso dar um exemplo? Pode. Acho que vai ficar claro para todo mundo. A minha filha é autista e, por exemplo, a gente vai para terapia, né? Aliás, agradecer a Aba, que tem ajudado imensamente a nossa família. Porque eu sei que tem esse questionamento, que não pode, e como a gente falou no começo, não existe uma solução única para o autismo, nem precisa de solução, precisa de suporte. Não existe nada que vai dar um suporte para todos os autistas. No meu caso, é puramente anedótico, tem feito muito, muito bem para minha filha. Mas para dar o exemplo, para acho que o público entender, a gente vai para terapia, eu e a Beca. A gente sai, eu pego ela na escola, levo para terapia. Aí ela pega, senta no meu colo, tira o ticket. Aí a gente vai para lá, ela pega o ticket. Ela aprendeu a escrever, o moço dá a caneta para ela. Ela escolhe qual é o númerozinho, que tem que ser o que ela gosta, não adianta trocar. Só azul, o amarelo não pode colocar. Ela anota, ela entrega pra mim, ela devolve a caneta, ela fecha a porta. A gente vai fazer o check-in no aplicativo, a gente sobe, ela tem que dar o meu CPF que ela decorou, ela tem que apertar o botão e ela tem que subir. Toda criança gosta de apertar o botão, só que se alguma dessas correntes forem rompidas em qualquer momento, a gente tá falando de 20 minutos, dia bom, a 3 horas dessa criança gritando, chorando em profundo
desespero e sofrimento. Nós não vamos ter mais terapia, nós não vamos mais ter tarde, nós não vamos mais ter nada. Então, não incomodou ela. Acabou com toda a organização dela por 20, 30, 1, 2, 3 horas. Exato. Antes, chegando a se machucar, a me machucar. E hoje, pelo menos, ela não se machuca. Mas nós podemos ter de 20 minutos a 3 horas de extremo sofrimento. Então, como esse exemplo, né, o padrão rígido de comportamento, ele pode, nesse caso, né, no autismo tem que ser assim, atrapalhar o funcionamento, de alguma forma. E há um grau de sofrimento dele. Existe um sofrimento, uma angústia muito grande. Sim. Enquanto não resolver aquilo, ele acaba... Exatamente. E aí eu disse padrões restritivos e ou estereotipado de comportamento. Então, a estereotipia... Só para explicar para o nosso telespectador que está em outra cidade ou que não sabe o que é o comportamento estereotipado. Porque eu tenho aqui, eu sei, só para explicar para ele. As estereotipias, elas podem ser movimentos motores repetitivos ou vocais, né, repetitivos. E que não tem uma função específica. A pessoa não está tentando se comunicar... ou fazer algo em específico, ela está buscando a regulação. Então, pode ou não estar presente, né? Então, nem todo autista estereotipa. Então, isso é uma questão também. As pessoas que são especialistas, né, de TikTok, de Instagram, olham uma pessoa autista adulta que não estereotipa e elas ficam, eu acho que não é autista não, né? Então, assim, pode ou não estar presente. E o outro comportamento é que precisa existir algum déficit de comunicação social, de interação social, né? Então, isso precisa estar presente desde o início da vida e ser uma dificuldade persistente. Persistente desde o início. Persistente. A maior podcast da Baixada Santista vai fazer uma pergunta para a Tâmara. Ela que tem um podcast extremamente conhecido lá na Baixada Santista, né? Que é o podcast Talk Leader Protagonista. E hoje aqui a gente está com um bate-papo diferente, como o mundo é diferente, como a sociedade é diferente. Então a gente está pegando um pouco um pedaço, como todos os programas nossos são, e a gente aprende muito com isso. Para criar essa pauta, Carol, que bom que você está aqui hoje com a gente. Por isso que eu falei, bacana você vir aqui, para você ver com a temática, o tipo de preocupação, de entender o outro, porque todos são diferentes e têm dificuldades diferentes, então... E é isso. Então você vai fazer uma pergunta para a Tâmara. Vamos lá. Qual é a pergunta que você vai fazer para a Tâmara? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Estou muito orgulhosa de estar participando mais uma vez nesse tema incrível que é saúde mental, né? Inclusão. Bom, enquanto a inclusão, a gente falou sobre vários casos, né, e várias situações, mas eu falo sobre a inclusão, a importância da inclusão, e por causa dessa inclusão eu quero que você fale dos benefícios e as vantagens de ter realmente pessoas que têm essa neurodiversidade, né, dentro das empresas, o que é importante para a criatividade, né, o que é importante ter formas diferentes de pensar, de agir, esses benefícios que as empresas precisam enxergar. Eu queria que você falasse sobre isso. Por favor. Olha, eu acho que sem dúvida fundamental. Eu hoje trabalho mais com autismo infantil, pensando que se você tem uma escola e você não tem crianças neurodivergentes de todos os graus, você está privando os seus alunos típicos de entender o futuro. Porque a verdade é que nós cresceremos, nós estaremos em todos os lugares. E essas crianças típicas vão ter que se tornar adultos típicos que sabem lidar com todo tipo de pessoa. Com certeza. Né? E nas empresas, eu acredito que a parte mais fundamental seja nós pensamos diferente, nós agimos diferente. Então, nós trazemos soluções diferentes. Né? Aquela parte que talvez você não tenha visto, o seu colega autista, o seu colega TDAH vai ver. Né? E as contribuições são inúmeras. Nós citamos aqui o Fusca, nós citamos
Google no Google Maps, de pessoas que nem estavam Tesla, né? necessariamente em O empresa. Tesla, o fundador da Tesla também. O Elon Musk. Qual é o grau do Elon Musk? Isso é Você sabe incrível. o grau dele? Não. Eu acredito que nível 1 de suporte. Nível 1, né? Olha. Isso até que eu ia pontuar também, até trazendo alguns dados sobre mercado de trabalho. Por favor. Mas antes disso, né, a nomenclatura de graus que a gente tinha no DSM antigo, Mudou. né, que é o DSM-4, agora com o DSM-5, que é o grande livro, né, de transtornos mentais. Traduz para o pessoal em casa o que é o DSM. É o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, agora está na sua 5ª edição, né, na sua 5ª atualização, e agora a gente tem os níveis de suporte, que são 1, 2 e 3, e esses níveis de suporte a gente diz que eles podem flutuar, né, então dependendo ali de vários fatores, de 1 para o 2, do 2 para o 3 e vice-versa, né, de 3 para o 2, 2 para o 1, e além disso, a gente tem casos, né, muito interessantes de sucesso de inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho. 2 deles que são os principais são a SAP, uma grande empresa de tecnologia, começou com essa parte de inclusão, de fato, já há muitos anos, e a segunda é a Microsoft. E é essa inclusão, e geralmente quando a gente fala inclusão, não é somente contratar, não é somente a pessoa estar lá. É uma inclusão de verdade, é ter mecanismos de suporte, ter adaptações de processo, equipamentos também, não só a empresa facilitar o uso de equipamentos, como, por exemplo, o abafador, o fone de cancelamento de ruído, ou às vezes o que a gente chama de fidget toy, né, que são aparelhos ali, brinquedos ali de regulação, vou chamar aqui de brinquedos, mas não é esse o termo mais adequado, né? Só para vocês terem uma noção enquanto a gente está aqui falando. Mas também permitir o uso disso. Nem todas as empresas, dependendo do porte, vão poder já prover, mas permitir o uso disso. Que é uma pena, não é? Que a gente discutiu isso no outro programa, Sim. que ela está lá filmando a gente, ela vai fazer pergunta daqui a pouco, vai fazer pergunta para a colega dela aqui, vou passar a bola, mas é bacana. Você sabe a porcentagem das empresas que tem essa neurodiversidade dentro da pauta ISD dela? Olha, número exato de empresas a gente ainda não sabe, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem alguns dados sobre autismo no Brasil. Um deles, o que é o mais triste, infelizmente, que é até o que a Stardust luta contra, são os dados de desemprego. Stardust é a empresa que ela fundou, que a startup é dela, hein? Graças a Laís está ali filmando os bastidores, está com a equipe dela toda ali. Exato. Atualmente a gente tem taxas de 70% a 85% de desemprego entre a comunidade autista, independentemente do nível de suporte. 70%. Eu li, de 70% a 85%. eu vi de 85%. Exatamente. Até ia trazer 85% da população que é diagnosticada com TA, né? É o transtorno do espectro autista, que é o termo, né? Porque eu queria até debater com vocês, chamar a pessoa de autista. Alguns especialistas não acham apropriado, mas a pessoa portadora também não é apropriado, né? Não, porque eu já vi eu vi alguma coisa. Não, mas é que as pessoas acabam errando. Então a pessoa com o espectro autista, acho que é mais apropriado. Isso vai depender muito até do entendimento daquela pessoa autista. Eu, por 85% exemplo, de desemprego é muito alto. A taxa de evasão escolar também é muito Também alta. é E também, O problema começa lá atrás. Começa lá atrás, tem né? um problema muito... A gente fala de uma educação inclusiva que é uma Não mentira. existe. É uma mentira. Não existe. Dentro das escolas, as pessoas que vivem no espectro, elas sofrem bullying, elas sofrem problema com os professores, elas sofrem problemas com as merendeiras, elas sofrem problema com os diretores, porque todo mundo vai, que saco ter que aguentar essa criança, sabe? As mães de autista, a gente tem vários tipos de mãe, tem a mãe sofredora, tem a mãe orgulhosa, tem a mãe superprotetora e tem a mãe que diz que aquilo é um anjo azul, que é um castigo e um presente de Deus. Então a gente, né, que eu tenho pavor delas. E aí que também começa a maldade, porque anjo azul, porque falavam que o autismo era uma característica masculina, porque as mulheres mascaram mais, então Eram subdiagnosticadas. eram subdiagnosticadas, e ainda se tem esse termo machista para o autismo anjo azul, que não tem nada de anjo.
A gente não é. Tem várias lendas idiotas sobre autismo, que as fadas tiram a criança e põem uma outra fada, que é por isso que a criança demora para falar. Porque Existe ainda isso? Essa história ainda? Muito. As pessoas acham que o autismo, o espiritismo vê o autismo como uma dádiva de Deus. E ele, se ele tivesse dentro de um corpo autista, ele ia ver que não tem dádiva nenhuma. E que Deus é esse que ele está falando. E aí, voltando a isso, a emprego, por exemplo, eu trabalho, eu tenho pavor a ruídos, eu tenho pavor a multidões, eu tenho pavor a cheiro, eu sei falar o perfume de todo mundo que está aqui dentro. Eu tenho pavor a... Você sabe saber o perfume de todo mundo aqui? Eu sei. Qual que você não gosta de perfume, então? Não, eu uso perfume, uso perfume, mas assim, carne, ricota, doce, chocolate, tudo é enorme, a minha é enorme. A gente, minha na enorme. verdade, pode ter a hipersensibilidade, Ou a a hipossensibilidade. É. O filho do Jô Soares, se não me engano, era autista, ele tinha... É autista. Não, ele faleceu. Ele faleceu? O filho faleceu. É verdade. E ele sabia o barulho Ele do... tinha uma rádio. né? Pra ele. Na casa do Jô Soares em Genópolis, que ele sabia, se o prato cair, ele conseguia saber o tom do... Ele tinha o ouvido absoluto? Isso. Ele tinha essa audição absoluta. Eu tenho também. Eu vou E aí, passar... voltando ao desculpa. emprego, só para a gente terminar essas duas frases, assim, eu faço o maior evento de rua do mundo. E eu fui o criador da virada cultural. Eu tenho pavor. Eu uso 2 abafadores. E eu tenho pavor a barulho. E é o maior evento de rua do mundo hoje. E eu que crio, e eu que faço. Ele já foi, tá vendo? Ele que é produtor, ele que é... E aí, ali dentro da parada, eles sabem os meus limites. Eles chegam, abaixam a luz para mim. Eles não falam alto. Eles não pegam leque. Eles, quando tem reuniões longas e com muitas pessoas, eu não fico na sala, eu fico do lado de fora. Dentro da Rede Globo, que eu faço figurino também, eles não me põem dentro do estúdio, não se pode ter claquete alta. Você nunca entrou no estúdio da Globo esses dias? Eu não tenho entrado há muito tempo, porque o autismo... Quem matou o Det Reutemann, para a gente poder saber, a gente já dá em primeira mão aqui. E até... Foi o mordomo. Foi o mordomo que matou? Na biblioteca. Gente, Em caixa só. vocês não viram a primeira versão. Não mudou nada. A Globo é uma empresa extremamente inclusiva. Ela tem ali dentro, foi a primeira empresa no Brasil que toma cuidado, e isso eu tive a sorte de ser criado pela Cláudia Werneck, que é a Escola de Gente, e ela falou muito sobre autismo, e a Rede Globo admitiu. Então a carga horária de um autista é 4 horas, porque a gente não suporta muita coisa. Ou você trabalha dentro de casa. Agora, até que ponto as empresas querem fazer isso? É a mesma coisa de você falar de uma divergência de orientações sexuais. Porque há um estudo muito sério dentro da Suíça, que é um país autista, falando que a maioria dos autistas, como nós temos, muito deles tem um transtorno de percepção sensorial, ou a gente tem hipersensibilidade sexual ou hipossensibilidade sexual. Então, muitos autistas desenvolvem a bissexualidade ou a homossexualidade. Muitos. Não é que você é um autista, você vai ser bi ou homo ou lésbica, ou não binário. Mas por causa da hipersensibilidade e da hipossensibilidade, nós desenvolvemos orientações sexuais completamente diferentes das pessoas héteras. Sim. Agora... E isso, a gente tem outro problema. A pessoa é autista e tem orientação. Eu converso com muitas crianças não binárias, que elas não se identificam com sexo nenhum. E elas são autistas. E elas são maltratadas pelos pais, pelos avós, pelos professores e pelos amigos. Esses dias eu fui numa escola ETEC, na Vila Formosa, em que 90% da escola era de orientação sexual diversa. E que eu conversei com 7 pessoas autistas que me pediram para ver o trabalho delas. E elas têm um grupinho, porque elas são xingadas de autistas. Não, é realmente... O autismo virou um palavrão. Não, mas aqui a gente vai desmistificar. Laís, passar para sua colega Carol da Gaivota. Vamos lá, por favor. Fazer uma pergunta? Isso, ela que é mãe de por favor, para Carol.
Oi, gente, boa noite. Sou a Laís, da Presa da Assessoria de Imprensa. Acho que a gente lida com comunicação, então a gente falou um pouquinho, né, sobre alguns termos que não devem ser usados, que devem ser evitados. Então, acho que eu queria partir deste ponto. Então, assim, quais são as palavras, os termos mais básicos, né? Claro que a gente vai ficar a noite falando sobre isso, que as pessoas devem evitar quando a gente, né, tá falando, então, sobre autismo, Carol. Na comunicação, principalmente, a gente fala assim, eu acho muito complicado a gente ficar julgando as pessoas, porque tudo é transformação, inclusive na comunicação. Então, antes a gente falava pessoas portadoras com deficiência, agora pessoas... já passou por pessoas portadoras com deficiência, pessoas com necessidades especiais, tudo isso era dessa maneira. Então, assim, é tudo muito recente. Então, pessoas com deficiência, ponto, né? Uma pessoa autista é uma pessoa com deficiência, isso na literatura, como a gente escreve, quando a gente escreve uma matéria, quando a gente escreve, né, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas, porque a gente está aqui para comunicar, né? Então, nem todo mundo sabe tudo. Então, é muito interessante, muito importante essas vias, né, que a gente vai passando na comunicação, para a gente não detonar a pessoa que fala errado. Né? Às vezes a gente tem uma questão assim, não, você está falando dessa maneira. Não, informa a pessoa como hoje em dia, né, a maneira certa, porque amanhã já pode mudar. Até porque o que vai promover a inclusão é exatamente informar as pessoas. Exato. E não afastá-las. É isso, né, Lê? Pessoa com deficiência, ponto. E assim, e não ter... Né? Existe uma coisa que existe muito problema com essa palavra deficiência. Né? A gente tem um problema mitológico, a gente tem um problema histórico sobre isso. Né? Então, que era uma deusa do casamento, da fidelidade, de não sei o que, ela teve um filho com deficiência, jogou o filho para fora do Olimpo, que foi Hefesto. Nanã, que é a grande deusa, que não sabemos o que, teve o Mulu, jogou o Mulu, foi Iemanjá que foi cuidar. Né? Dentro da nossa mitologia, o Saci e o Caipora, que tem perna, um tem uma perna e o outro, eles ficam fora, né? Mas o neguinho do pastoreiro entra dentro de casa. Então, falar de deficiência ainda é um tabu. E sim, nós autistas temos deficiência. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou autista e que eu sou deficiente. E que a minha deficiência não me desqualifica, nem um pouco. Eu tenho uma deficiência. Mesmo porque hoje em dia tem políticas públicas, né? A gente tem que lutar também pelas políticas públicas e o que tá. A gente tem que ter um nome para poder lutar pelas políticas públicas. Então a gente tem hoje. Tudo bem, tem o BPC, que é aquela lei que dá um terço do salário mínimo para uma mãe com deficiência. Não, o BCP Loas. Você está falando do BCP Loas. BCP Loas. O BCP Loas. Tá ótimo. É um direito que inclui também as pessoas com deficiência de receber até um salário mínimo se elas cumprirem o requisito deficiência e miserabilidade. Tá? Então, um terço, metade ou um quarto que você está falando é de renda familiar per capita. Então, vamos supor que eu, você e suas duas filhas sejam uma família. Só para facilitar. Não somos, gente, mas poderíamos ser e não teria problema. Aqui é tudo com família. É tudo com família. Iria uma assistente social na sua casa, pediria para o INSS, iria uma assistente social na nossa casa, ela verificaria quantas famílias tem, como é a renda, se tem televisão, se não tem televisão, como funciona, e se nós cumprimos requisitos. E aí a lei diz um quarto, mas judicialmente às vezes é metade, às vezes é um terço, inclui-se ou não a aposentadoria, inclui-se ou não outros benefícios, tem uma série de discussões. Se você cumprir o requisito de dinheiro, que a gente chama vulgarmente de miserabilidade, e o requisito de ser pessoas com deficiência, ou de ter uma certa idade, ou ter incapacidade de trabalho, aí você vai ter certos requisitos, você ganha o direito de um salário mínimo. É o que as pessoas falam, aposentei meu filho. Agora você veja, um salário mínimo, você tem mas é pouco, mas já é alguma coisa, entende? Sim. Vamos lutar, por isso que precisa ter um nome, precisa ter uma nomenclatura. A gente tem que entender que o autismo, ele vai pressupor algum nível de suporte sempre. Sim. Por exemplo, você tem essa questão, você tem 80% da passagem de avião. Então, você tem uma pessoa com deficiência, você tem direito a pagar 80% para acompanhar essa pessoa. Você tem a questão do ônibus que você não paga. Então, assim, há uma série de políticas públicas que, devagar,
muito devagar, mas estão sendo Tem feitas. iniciativas né? como esse programa que hoje está no horário nobre aí, né, da Exato. televisão. E a gente também tem outras legislações também, como direitos, né? Primeiro a gente tem o Estatuto da Pessoa Autista, falando aqui, eu vou chamar do nome técnico, o nome comum, né? A Lei Berenice Piana. A gente vai ter também a Lei Romeu Mignon sobre a carteira de identificação da pessoa com transtornos de espectro autista ou com a pessoa autista. Essa comunicação vai variar muito. Eu, por exemplo, prefiro ser chamada de pessoa autista, eu não acho Você que... prefere, então? É porque, da minha visão, eu não tenho o transtorno, porque eu não consigo deixá-lo em casa, até porque meu TDAH me faz esquecê-lo em casa. Depois que ele entra no autismo, que é uma das coisas. Exato. Se eu só esqueci o transtorno, tava bom, né? Exato. Então, eu me considero uma pessoa autista e eu me considero uma pessoa TDAH, mas, de fato, essa é uma nomenclatura que ela é dialogada dentro da comunidade neurodivergente. Tem gente que prefere ser chamada de pessoa com TDAH, pessoa com TE, e é respeitar mesmo essa identificação, né, como a pessoa se sente mais confortável. E aí, até dentro disso, o autista começou a ser legalmente reconhecido enquanto pessoa com deficiência a partir da Lei Berenice Piana, e ele está incluído dentro da Lei Brasileira de Inclusão, que tem aí seus 15 anos, né? Esse ano fez 10 anos. 10 anos, desculpa, porque a gente está em 2025. A Berenice é 2012 exatamente. E a LBI é 2015. A Laís vai fazer uma perguntinha para a doutora ali. Ainda nesse quesito também de como lidar, né, como se ajustar também. Então, tem pessoas que têm sensibilidades diferentes, igual o Heitor falou, que tem sensibilidade um pouco maior, tal. Então, assim, tem alguma forma de a gente observar e lidar com a pessoa e identificar e saber, não, pera lá, acho que ele tá um pouquinho incomodado com barulho, eu vou lá conversar com ele. Ou o ideal seria a pessoa se apresentar já e já falar, olha, gente, eu preciso de um espaço mais calmo, mais silencioso. Posso então, falar? como que lidar com isso? Eu vou falar uma coisa agora que, assim, eu sou o primeiro a brigar com muitos autistas. Porque eu gosto de falar de corpo autista, que a gente tem um corpo autista, né? Eu não tenho TDAH, eu passei na fila, eu peguei todas as comorbidades, menos o TDAH. E aí, a gente tem obrigação de explicar para uma pessoa como é que a gente funciona. Quando a gente tem um relacionamento, eu tenho um relacionamento com uma pessoa típica. E semana passada nós tivemos um problema típico do autismo. Ele falou uma palavra que para ele era normal e aquilo para mim foi o fim do mundo. E eu escrevi, eu vou ter que reformular o que eu penso sobre você. E foi piorando, porque eu achei que eu estava tendo uma comunicação direita, e aí depois de uma semana que eu falei, eu não estou sendo honesto com ele, porque ele não tem obrigação de entender como eu estou pensando. Eu tenho que explicar para ele o que é que funciona em mim. Então, todo autista fica o tempo inteiro pegando o autismo. Todo não. Muitos autistas usam o autismo como muleta para ser um sofrimento. E não é, porque é um sofrimento. A gente vive com sofrimentos. Mas é a hora que nós temos que nos adaptar. Vamos lá, os apartes, né? Vamos lá, por favor. Só discordando levemente, muito rápido, até para te dar a palavra, quero muito ouvir Pesado, também né? a sua opinião. A gente desconstruindo aqui junto até o nosso próprio vocabulário, porque a muleta, por exemplo, ela é um objeto de acessibilidade para várias pessoas, sabe? Sim, então, a importante. gente também ter esse desconstruindo junto, eu falo isso porque recentemente também a gente foi dando alguns treinamentos sobre acessibilidade, né? E aí falando sobre corpos, por exemplo, tem gente que usa cadeira de rodas, né? Que para elas isso também é a extensão do corpo, a muleta também, a bengala também, mas até trazendo o seu ponto também muito rapidamente, é isso, a gente, dentro do nosso possível, e comunicando e se entendendo também, porque, de novo, é um espectro. Então, por exemplo, as luzes hoje, eu estou até com os meus óculos escuros aqui, mas por enquanto não está incomodando? Não está me incomodando tanto. Tá calor ou não? Calor. Não, tô ótimo. Mas se me incomodar, eu vou lá, eu já me conheço, né? Vou lá, pego os meus óculos escuros e coloco. Eu tô sempre de fone de ouvido. Então, se vocês passarem na rua por mim, eu não ver, é por isso. Então, a gente vai Sara, eu te vi, você não me cumprimentou. Exato, fone de ouvido, com certeza, por favor.
Sim, Vamos lá. Então, como a gente disse, né, que o autismo sempre vai pressupor algum nível de suporte, é muito importante a gente estar sempre disposto e disponível a entender qual é o tipo. Então, você pode, por exemplo, oferecer uma redução de carga de estímulo se for um lugar muito cheio de pessoas ou com muito barulho. Você pode tentar ouvir o que essa pessoa precisa, você pode perguntar o que ela precisa. Se a gente está falando do nível 2 ou 3 de suporte, muitas vezes, em muitas situações, dificilmente, eles estão totalmente sozinhos. Então, você pode também oferecer ajuda para o cuidador, né? Perguntar o que você precisa agora? O que eu posso fazer agora? E sempre ter o comportamento de não julgar, né? Eu acho que essa construção... Não, julgar jamais. Eu até ia perguntar para a doutora como é que faz para a rede pública. Quem mora na quebrada, a gente está falando com o Brasil inteiro. Esse programa não é segmentado. Sim. A gente fala com o Brasil inteiro, de A a Z, de todo mundo. A gente não faz diferença nenhuma. Quem mora na quebrada tem acesso... A gente sabe, tem o CAPS. Você tem o CAPS ali da UBS, né, próximo. Como é que ele faz para ter acesso ao CAPS? E qual é a deficiência que tem? Porque eu fico pensando, a pessoa que mora numa comunidade com todas as suas deficiências, a gente tem que falar com o Brasil inteiro aqui, né? Como é que faz? Como é que é o CAPS? O CAPS consegue atender? A gente tem que tratar de todos os assuntos, porque a gente está falando aqui com o público, mas o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. O Brasil não é só São Paulo, o Brasil não é só a grande São Paulo, nem o condado. O Brasil é tudo. Então esse programa fala com todos e com tudo. Agora então, você se empolgou que é outubro para fazer um Halloween? Hã? Você se empolgou que é outubro e nós vamos falar de Halloween, é isso, Sim, doutora? vai ser agora. Porque é isso, é a história de terror que a doutora vai começar a contar, tá? Vamos lá, então. Olha, infelizmente, eles têm Isso foi uma acesso... piada? Foi uma tentativa, foi boa. É que eu não entendi. Será que ela tá fazendo piada? Então, me explicaram. Sabe aquele autista que explicaram a estrutura da piada? Me explicaram e eu tento. 99% das vezes eu falho. Mas a gente tenta, continua. Eu fiquei semana passada discutindo durante 2 horas sobre pelo em ovo. Eu briguei com a pessoa porque ele falou pelo em ovo. Aí você foi falando. Falei, mas por que ela tá falando de Halloween agora? Desculpa. Não, tudo bem. Doutora. Então, é que infelizmente o assunto que a gente vai falar agora, ele não é tão feliz quanto a nossa piada. Em tese, se tem acesso às terapias pelo SUS, em tese, se você tem um diagnóstico, né? Então, o primeiro passo é você procurar por um pediatra se é uma criança, ou se é um adolescente também, é o primeiro passo, e eles vão fazer, né, um encaminhamento para um neurologista. Só que tem uma fila de espera, essa consulta. De quanto tempo? Nossa, aí depende do estado, né? Depende do São município. Paulo, vamos falar de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Quanto tempo? Mas mesmo assim, São Paulo tem realidades muito diferentes, né? Em cada município, né? Então, depende. Pode ser 2 meses, 3 meses. Já vi gente esperando 8 meses. Que é muito para uma terapia, né? Não, para se consultar e para adquirir o diagnóstico. E uma vez que você tem o diagnóstico, você fica também numa fila de espera para conseguir as intervenções. Sim. E as intervenções multidisciplinares, elas também não são oferecidas com a carga horária apropriada. Então, o que aconteceu? Alguns municípios, tem algumas iniciativas, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um que eu conheço porque eu dou aula de forma voluntária nesse município, que é o Você pode falar o nome do município, não? Creteia de Barueri. Creteia de Barueri. Então, é uma empresa privada que entrou com uma licitação e conseguiu, né, fazer essa parceria entre público e privado. Vocês sabiam disso, meninos, que vocês moram ali próximo? Aqui ela tem o Barueri. Então, seu irmão mora em Barueri? Então, Barueri tá fazendo esse trabalho bacana. E aí eles disponibilizam as terapias com uma carga horária adequada. Tá ligado ao CAPS ou não? Não. Não tem ligação nenhuma com o CAPS. Só fazendo uma pontuação que, na verdade, o CAPS ele é um núcleo, né, dentro da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a CAPS ele vai ser, digamos assim, uma das esferas dentro da RAPS. Dependendo do seu caso, né, que aqui a gente está falando em autismo, mas falando de saúde mental de uma forma geral, dependendo do seu momento ali, do seu caso, você vai ser primeiro, por exemplo, direcionado para uma unidade básica de saúde, não necessariamente já direto para o CAPS. E é por isso até a sua fala é muito importante, para a gente desmistificar, a RAPS e o CAPS, parar com essas
piadas que a gente vê na internet e defender Que é as muito políticas sério, públicas brincar com de saúde mental. Exato. Para pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde no Brasil Uhum. e brincar que, se eu for pro CAPS, é ultrajante, chega a ser, né? Desculpe. Esse é um ambiente para a gente quebrar essa bobagem, porque fazer brincadeira com pessoas que não têm acesso, ou como ela falou, que tem acesso ao salário mínimo, mas não tem acesso à saúde pública, porque também- todo mundo tem deficiências, né, gente? Todo mundo tem suas dificuldades. E Não também a gente Perdão. ter, bem, pelo menos a minha vertente, né, é uma vertente antimanicomial, porque a gente também tem muito essas brincadeiras de internet de CAP, justamente de isolar a pessoa, e aqui a gente não está falando só da pessoa autista, mas A gente fala do qualquer- TDAH daqui a pouco. mas qualquer requisito de saúde mental tem muito essa ideia ainda de isolar a pessoa. Exatamente. Na verdade, a gente tem que integrar. E essa é a nossa briga, porque mesmo para quem Então, eu vi no vai... teu material em relação a você integrar essas pessoas ao invés de Isso. isolar. Eu vi num artigo que você escreveu alguma coisa desse tipo, porque a gente tem que olhar tudo, né? Ela entrou também, você foi estudar o teu material, depois eu queria que você falasse um pouco mais, ser mãe atípica é bacana, você na área corporativa, você na área cultural, que você é uma pessoa, um ser humano responsável por o maior evento cultural do mundo, que é a virada cultural, e você no material que você desenvolveu em relação a não isolar essa pessoa, de trazê-la para o convívio. Então, e tem uma coisa, deixa eu só te cortar, Sim. porque fora o perigo disso tudo, e eu passei por isso, Uhum. e a gente teve um presidente apoiando isso, fora o sistema manicomial, a gente ainda tem o tratamento de eletrochoque indicado para o autismo. Eu já levei 7 vezes choque elétrico, Meu Deus. Então, mas sabe? E a gente teve o último presidente é melhor nem comentar o último, né? voltasse esse Felizmente. tratamento. Mas E é o único partido, só teve um partido que foi contra essa decisão. Sim. Ainda está no SUS sim. o eletrochoque, e há muitos psiquiatras que falam que pode ser dado sim, é recomendado, que é anestesia, agora com anestesia, que é indicado para o tratamento com autismo Ó, e para doutora, depressão. Isso não é nem retrocesso, é ultrajante. nem a Idade Média faz isso. Não, ultrajante. Com certeza. Vamos lá, do- E aí a gente É tem desumano. é desumano, porque a gente está falando É um silenciamento. que nós estamos isso. tendo uma epidemia de laudos Uhum. por profissionais completamente não capacitados e com um caráter duvidoso, porque isso é muito sério. Dentro disso vai a mãe vítima ou o avô vítima querer pegar esses benefícios que não são benefícios. Uhum. Isso é mais fácil para a mãe levar o autista, para o autista voltar do trabalho, para ele poder sair, ter certas melhorias na qualidade de vida, que a gente tem um corpo que tem muitas dificuldades, Uhum. né? E aí tem pessoas que se aproveitam disso no mau caratismo, Não, isso é ultrajante. e a dentro do doutora- SUS a gente não consegue ter um médico que faça 8 meses de pesquisa Não. para chegar Não. num laudo, para depois ter um neurologista. Por Depois favor, que a doutora. doutora falar, eu só queria só falar um pouquinho, que a gente está falando desse benefício, mas eu vou pedir. Depois da doutora, você dá a sua É. parte. Por favor, doutora. Vamos Sim, lá. eu queria também comentar sobre a briga que a gente tem até mesmo dentro da rede privada. Porque o SUS, ele tá sobrecarregado, ele não dá conta dessa demanda. Né? É isso que está acontecendo. Ele não consegue fazer contratação, não tem espaço adequado para fazer esses atendimentos, né? Então, muitas vezes o que acontece não é algo nem perto de uma contenção de danos. Sim. Eles acabam medicando, mandando essa pessoa para casa, não faz terapias, é bem complicado. Na rede privada, mesmo quando você tem convênio e você judicializa, então você pediu as suas horas de terapia, o convênio negou porque disse que eram muitas horas, disse que não há, tem convênio que distrata, por exemplo, o contrato, dizendo que não há interesse em continuar com o contrato, ou diz que, eu vou colocar uma perícia médica para verificar se essa criança realmente é autista e precisa, ou esse adolescente ou esse adulto é autista e precisa dessas terapias. Então, mesmo quando você judicializa, você não consegue. Por quê? Você judicializou, você tem as horas. Eles entram num fluxo de pagamento dessas terapias. No meio desse processo, eles começam a julgar no STF, no STJ, se essas terapias podem continuar ocorrendo em casa ou no mercado. A gente não quer
a gente não quer tirar eles da instituição, Claro. trazer qualidade de vida e autonomia. Como que a gente faz isso só dentro de uma clínica, de uma salinha? Não tem como, a gente tem que ir para a vida, onde ela acontece. E a sociabilização que você bate tanto na tecla nos seus artigos, né? Tâmara, vamos lá. Eu vou só pegar aqui um pouquinho de carona do que a doutora falou. Eu brinco, pelo menos no meu caso, que a minha filha é um programa que veio vazio. A gente vai programando a criança. Num sentido, com todo respeito, que determinadas habilidades não vêm naturais para ela. É uma criança típica aprende imitando. Ela teve que ser ensinada a imitar. Sim. Então ela começou a aprender através da imitação. Então ela foi ensinada o que eram as regras. Agora a gente tem que ensinar o que não é as regras. Ensinar o que uma piada. Vai aprender tudo? Provavelmente não, mas nem todo mundo sabe tudo. Eu sou péssima em contar piada, como vocês perceberam. Mas o que eu queria falar antes é que a gente falou dos benefícios. Existe um mito na internet, principalmente, que existe profissionais despreparados, existe dando fraude. Não é isso que eu não estou dizendo. Estou dizendo que é um mito que a pessoa vai pegar um laudo, porque agora vai ter grandes benefícios, e tudo que a mãe quer é um laudo de autismo, porque ela vai ficar rica. Ela vai gritar que nem a Carolina Ferraz, tô rica, né? Eu acho que eu tenho uma outra colega minha artista, eu tenho um autista, outro autista, uma doutora que vê como é que é a realidade, e até no meu Insta eu fiz uma conta de padaria, porque eu sou de humanas, né? E assim, o mínimo que você vai perder é, em grande maioria das vezes, o salário de um dos provedores, geralmente a mulher, que vai cuidar dessa criança, né? E você vai ter que comprar, eventualmente, remédio. A gente esperava que fosse menos, mas a gente sabe que a pessoa sai com um laudo e um remédio e a mãe não sabe. Ela vai ter que fazer terapia, ela vai ter que levar de lá pra cá, ela vai ter que fazer tantas coisas e é tão caro que se você comprasse um carro por ano, viajasse todo mês com passagem de 80% de desconto e tivesse todos os descontos que você possa, desconto de imposto de renda, tudo que você possa imaginar, você ainda saía com déficit num cálculo de padaria de pelo menos de 16 a 60 mil reais, se você pagar tudo do seu bolso, tá? Dependendo de quanto dinheiro você tem com um filho autista. E a doutora pode me dizer que o autismo é genético, eu tenho base genética, significa que muitas vezes estão falando de 2 filhos autistas, de um pai autista, de uma mãe autista, de um avô autista. Tem o viés genético, então. Quer dizer, provavelmente o pai, o avô, o tio, né? Que eu estava vendo aqui, é muita probabilidade, né? A mãe, né? A mãe. Eu ia entrar no TDAH. Quem está com diagnóstico de TDAH? Você tem um diagnóstico de TDAH, né? Você não também? Também. Sua filha tem um diagnóstico também? Heitor, não. Você trabalha com isso? Eu não sei. Eu tô fazendo avaliação neuropsicológica. Não, faço do teu ideia. trabalho, seu dia a dia, tô falando. Eu quero, porque assim, são sintomas do TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Há controvérsias também em relação a esses diagnósticos, né? E até o próprio tratamento, né? De que psicoterapia, mudança no estilo de vida, uso de remédios também, que é controverso. Começando por você que tem diagnóstico do TDAH. Eu queria saber, você concorda com esse tipo de sintoma, desatenção, a hiperatividade e a impulsividade? Ou você acha que tá além disso, até artigos americanos sobre isso, né, em relação a aumento, ao maior número de sintomas em relação à desatenção, mas desatenção porque o assunto não interessa a pessoa simplesmente ela desliga, né? Vamos lá. Sobre o TDAH, aqui eu confesso que eu não vou nem colocar a minha opinião em si, eu gosto muito de ler, então eu li o DSM até para, enfim, saber mais. Eu não sou da área médica, eu sou da área de tecnologia e gestão pública, enfim. Mas quando eu leio o DSM, quando eu leio outras publicações sobre, artigos, enfim, a gente percebe muito, ou quando a gente fala em linguagem médica, os sintomas, ou quando a gente vai falar numa linguagem mais social, essas características. Mas aí a gente tem que ter cuidado para talvez não trazer estereótipos para essas características. Por exemplo, a hiperatividade não necessariamente ela é física, ela pode ser mental também. Então a gente brinca que a gente tem um narrador 24 horas, assim, na cabeça, quase que narrando todos os passos. A gente vai ter também subdiagnóstico em mulheres, também por vários fatores sociais, assim como acontece no autismo. E
No quesito de tratamento, a gente vai ter diferentes terapias, né? Geralmente a pessoa ali, o paciente, ele vai entendendo quais terapias fazem mais sentido. No meu caso, eu faço terapia cognitivo-comportamental, que eu adoro, assim, transformou a minha vida. E a medicação vai vir muito da orientação da pessoa psiquiatra, né? Que no final do dia é quem vai ajustar essas dosagens e Que é de acordo com cada pessoa. que é de acordo com cada Claro. pessoa, com Sim. o organismo, vão ter efeitos colaterais e não necessariamente você vai precisar da medicação, mas de novo, isso é a pessoa profissional de saúde que vai te orientar, porque vai depender muito da intensidade também ali dos seus sintomas, das suas características. E tem algumas pesquisas bem mais recentes que querem trazer o conceito de espectro para o TDAH também, porque, inclusive, na verdade, tem duas pesquisas principais. Uma que quer trazer o conceito de espectro para o TDAH e outra que quer trazer o TDAH como a ponta do espectro autista, como se fossem dois polos, não vou chamar aqui de opostos, mas dois polos ali da mesma linha. Mas, por favor. Sim. Por favor, então, doutora. Inclusive, eu concordo bastante com esse posicionamento de pensar no TDAH como um espectro mesmo, porque a gente vê, assim como no autismo, diferentes funcionamentos, né, no TDAH. Então, em alguns casos, pode ser necessário somente fazer a terapia, aprender estratégias de organização, isso é suficiente. Fazer atividade física pode reduzir essa hiperatividade mental ou até mesmo a física, em outros casos não. A gente vê que a gente precisa de uma mudança de hábito de vida associada à medicação. Então, realmente é um espectro de funcionamento e a gente precisa parar de ficar usando essas terminologias, porque qualquer desatenção, as pessoas ficam, ai, meu TDAH. E elas não têm TDAH. Ai, você tem TDAH. E esse é um ponto Não, importante, exatamente. porque até como você mesma trouxe, né, no quesito do autismo, essas características, né, na linguagem médica a gente chama de sintomas, mas essas características, elas estão presentes na humanidade. Então, a desatenção vai ser presente na humanidade, desafios de comunicação vão ser presentes na humanidade. Mas a diferença é que isso, para a gente, enquanto neurodivergente, neurominoria, enfim, isso causa prejuízo em várias áreas da vida. Não existe autismo sem prejuízo, não existe TDAH sem prejuízo. Então, não é porque você esqueceu a sua chave anteontem do carro que você tem TDAH, que você é uma pessoa TDAH. O processo de avaliação neuropsicológica, né, ela vai ser indicada ali pelas pessoas da área da saúde. Você também pode, né, procurar, solicitar, enfim, mas isso vai ser uma indicação. E geralmente isso é multiprofissional, porque a gente pode ter TDAH, autismo, dislexia. E o TDAH pode ocorrer com qualquer outra coisa, com ansiedade. Eu quero até ler aqui, tem dislexia, disgrafia, descalculia, síndrome de Tourette, altas habilidades, superdotação, transtornos do desenvolvimento intelectual, síndrome de Down, síndrome de Rett, enfim, tem uma lista enorme, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno borderline, enfim, enfim, o próprio neurodivergente que entra no TDAH, e hoje, se você olhar, pesquisar, o número de pesquisa, as pessoas pesquisando sobre o TDAH está cada vez maior. Aumentou. E eu quero saber por quê. E se todo diagnóstico é correto, porque você diagnosticou a sua filha com 18 anos. TDAH também foi, Carol, com 18 anos? Na verdade, ela tem 18 agora, foi com 16 e pouquinho. TDAH foi junto com... E como é que você, mãe... Eu não entendia várias coisas, né? Eu achava que era desatenção. Então, uma coisa que me ajudou muito foi a terapia ABA também. Então, fala um pouco, que eu ia falar sobre ela. Fala sobre a terapia ABA. ABA. É uma coisa muito interessante. Vou falar como funciona no nosso dia a dia, que isso ajudou demais. Simplificada, né? Por exemplo, para ela se vestir, tem lá o desenhozinho. Qual a primeira peça que ela coloca, a outra, ela separa a roupa antes dela, já deixa pronto pro dia seguinte, não? Não, faz como isso? ela se veste mesmo. Porque eu li sobre isso e até o espaço e também já deixa... Já deixa pronto. Já deixa pronta. Já deixa pronta. A camisa no cabide. Exato. Então. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas, para vestir a camiseta, elas vão vestir primeiro a cabeça e depois os braços. Certo. E tem outras pessoas que fazem o contrário. Veste os braços e depois a cabeça, certo? Então, esse passo a passo a gente pode fazer para qualquer atividade de vida diária.
O passo a passo Exato. de como lava uma Escovar o louça, como dente. escova o dente, como toma um banho. E aí é muito interessante porque a gente colocou a plaquinha na casa inteira. Então a maior emoção é quando você vai tirando a plaquinha. Porque ela já Verdade. escova o dente sozinha. Já Ela lembrou, né? E aí ela já adquiriu teve a habilidade. memorização. Ela tem irmãos ou não? Você Tem uma de 24. a de 24 é mais velha. velha. Como é que ela lida com a irmã de 18 com TDAH e TEA? A de 24 é uma maravilhosa, Beatriz, no seguinte sentido. Ela. Tá ouvindo a gente? Ela deve estar assistindo a gente? Deve estar, né? Com certeza. Ela tá. Beatriz. E ela, inclusive, fez administração pública. Aí, ó. A gente tá em todos os Gestão de lugares. Olha política só. pública. Tá no último ano. E a gente foi entendendo juntas, né? Assim, como que era cuidar da irmã, né? Eu cuidei dela sozinha, até então não estava casada, estava separada. Então era eu e as duas meninas, assim. E lidando com aquele dia a dia de ter que levar na terapia, de ter uma empresa. A mãe é mãe, né? Uma salva empresa- de palmas para as mães, ó. Só muda de endereço, né? As mães são muito essa inteligentes. coisa da terapia que você tem que o dispor pai de uma também tarde não, pai. inteira, né? Para levar, para buscar, para fazer. E tem pra- orientação parental. Sim. A orientação parental. Muitas vezes eu fazia. E você tem que observar para trazer Exato. para terapeuta, não é só A que parte você dela falou que partou, mãe é mãe. fez na terapia, levou, essa orientação fez em casa. Deu certo, não deu certo, agora a gente tem mais essa demanda, porque o brinco é um passinho para frente, 2 para trás. Quem é mais velho vai lembrar da propaganda do 350 km. 350 km. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, Dá vários 340 disso, km. Da propaganda Então, Varig, isso. o autismo é mais ou menos assim quando a gente pensa em aba. A gente leva um pra frente, 2 pra trás, outro dia 2 pra frente, 1 pra trás. Inclusive. Às vezes não é nada. E eu queria perguntar aqui nos artigos seu e sobre o TDAH. O TDAH vem depois do TA? Muita gente primeiro diagnostica. Não, Então, depende. então Vai depende. depender das características. Por exemplo, aquele que é mais o expressas, digamos assim. sintoma, entre aspas, né? Até Mas porque o TDAH e o autismo, aqui só para resumir, porque tem várias complexidades, uma característica ela pode sobrepor a outra. Eu, Sim. por exemplo, sempre fui uma pessoa mais... Depende, né? Tipo, ambivalente, digamos assim. Mas geralmente as pessoas me leem como uma pessoa mais extrovertida. E isso vem muito ressaltado pelo TDAH. Então você isso com mais quantos anos muito. diagnosticou os dois? Aí, qual a diferença? Diferença de 6 anos entre os dois. Entre os dois. O primeiro foi TDAH. com quantos anos? 24. Não 24 foi pra ontem, 25. você é nova ainda. Essa brincadeira vale, né? E logo depois eu fui, enfim, trabalhando com áreas que exigiam muito uma comunicação, porque a gente tem alguns tipos de comunicação, né? A implícita e a explícita. A explícita é a literal, né? Que a gente chama, digamos assim, de uma forma mais popular. E a implícita é quando você fala algo e você, na verdade, não deu aquela instrução. Eu gosto de dar um exemplo de um vídeo que eu vi de uma mãe falando pro filhinho, assim, ela estava na seção de verduras ali, ela já estava pegando muita coisa, viu que não ia dar para segurar tudo, queria uma cestinha. Chegou pro filhinho e falou, olha, vai lá na frente do mercado e vê se tem cestinha. Ele saiu, ele voltou sem nada e falou, tem. Por quê? Claro, literal. Foi uma comunicação Sim. implícita, ou seja, ela queria que ele trouxesse uma A cestinha cestinha. caso tivesse, mas ela não comunicou isso. Sim. Então vai depender da característica que está mais, vou chamar assim, mais expressa, mais explícita no primeiro momento. E, na verdade, esses diagnósticos são comportamentais, como eu disse, e eles não são feitos em uma consulta. Exato. Bateu o olho, com certeza isso aqui é autismo. Não é assim. São diagnósticos feitos. De quanto tempo? Só porque aí daqui a pouco a gente vai começar as considerações finais, porque passou muito rápido hoje. Sim, Eu acho que a doutora vai concordar comigo que também depende da família, né? sim. Como é genética, muitas vezes a família inteira tem TDAH. Então todo mundo acha que é normal. Na minha família todo mundo tem. Tipo, 80% tem. Então a gente tinha o nome E não vê problema em do nada. gene e do Sim. sobrenome. Sim. Então, por incrível que pareça, quando veio meu diagnóstico de TDAH, eu só fiz assim. Não Com acredito. quantos era anos óbvio. você teve o seu diagnóstico? O autismo veio ano passado, por conta da minha filha. Minha filha teve o diagnóstico, foi muito Foi claro. graças à sua filha. Como é que ela chama, a sua filha? Rebeca. A Rebeca. E ela tá com quantos anos? Ela vai fazer 7 em 24 de dezembro. Foi um presente de Natal. 24 de dezembro? Olha, nossa! Logo, logo. Você é duplo presente, então. Mas ela ganha os presentes, viu, todo ano. Olha que beleza. Aí, por conta dela, eu comecei a estudar. Falei assim, o mesmo desenvolvimento. Fui falar para os 5 anos e meio. Conhece alguém que repetiu o pré, doutora? Eu repeti o pré. Porque eu não tinha habilidades para ir para a primeira série. Uhum. Né? E a rigidez, uma série de situações.
Fui investigar o O autismo. tecido molinho, né? Que gosta hipotonia, muito. Né? Aquele lençol bem molinho. Sua filha também tinha isso aí? Um pouco incomoda quando Tudo muito incomoda, grosseiro, né? tudo aperta. Barulho, excesso. Odeio barulho, mas minha filha ama. Ela gosta do barulho. Tem uma história maravilhosa. Eu odeio A gente tava barulho. na praia, eu tava mais ou menos... Nossa amiga aqui, ai meu Deus, esse barulho, essa areia, não sei o quê. Moça, eu posso ir pra um lugar mais silencioso? A gente acha uma mesa mais longe. Meu marido rindo na minha cara que a minha filha tava dançando lá no meio da galera. E eu morrendo com o som, né? E aí, quando eu fui fazer uma análise mais profunda neuropsicológica, foram 16, 17 sessões, veio o laudo fechado do TDAH junto. E como foi a sua reação ao descobrir isso aí? Do autismo, ok, eu fazia sentido. Do TDAH, eu me sentia a pessoa mais burra da face da Terra. Verdade. Porque era óbvio, se você for estudar neurodiversidade, meus primos e eu todos temos bilhete no fogão, não esqueça de desligar o fogão. Quem esquece de desligar o fogão? Eu. Entendeu? Você já esqueceu o fogão? Não, mas é pra tudo na vida. Eu não sou TDAH. A quantidade de vezes que eu coloco a camiseta ao avesso, a calça Sim. ao Nossa, avesso, meias diferentes. meias Nossa, diferentes, clássico. Faço tudo isso. toda semana, Mas coisas assim, absurdas. Essas semelhanças, elas podem vir, por exemplo, tanto o autismo quanto o TDAH, eles vão ter alterações de um neurotransmissor chamado dopamina, aqui no lobo frontal. Falando um pouco de anatomizez aqui, mas basicamente aqui na frente da cabeça, né, é onde opera... Doutora Sara. Quem dera, nossa, não. Minha mãe joga até hoje na minha cara se bobear, porque eu não fiz medicina. Passei, fui pra engenharia, Como chama sua mãe? Dona Zeni. Dona Zeni tá assistindo a gente? Ela mora no Rio também? Mora no Rio também, carioquíssima. Ô, Dona Zeni, um beijo pra senhora. Tanto no TDAH quanto no autismo, a dopamina, ela tem diferentes teses, né? Umas teses consideram que ela é consumida muito rápido. Outras que a gente não produz o suficiente de dopamina, por isso até que muitas vezes vem a medicação. Um artigo americano que não há produção suficiente de dopamina, não é isso? Exato. Já tem outros e como é que compensa falam, depois? Né? Compensa com medicamento? Não, geralmente com uma alimentação regulada e aí o medicamento Mudança de pode... Vitamina D também, né? Mudança de hábitos. E exatamente. vitamina D também, né? Eu tomo vitamina B por causa disso. B de bola você toma? Ou D de dado? A B12. A B12, A certo. B12. E aí e tem outros artigos que falam o contrário, que a gente produz, digamos assim, o que seria padrão, mas que a gente consome muito rápido. Então, E isso provavelmente devido à dificuldade de fazer coletas que sejam coletas nessas pesquisas que obedeçam a um método rigoroso. exato. Porque neurodivergência é uma coisa muito ampla. Então, como que você garante que você estudou o cérebro de todas as pessoas que têm TDAH dentro da mesma condição? E dentro Ou, da mesma então, população até, né? Eu Aí- tenho uma percepção minha, muito particular. Porque teve uma época que todo mundo era borderline, teve uma época que todo mundo era bipolar. Aí o TDAH, todo mundo é TDAH. Eu olho para a cara de uma pessoa e falo, gente, nós vivemos numa sociedade que tem ônibus, tem um monte de informação, tem um monte de coisa, teu cérebro está cansado, você está destruindo uma coisa de quem tem mesmo, Sim. você está banalizando. Sim. Gente, Porque deixa eu- não é prazeroso ser eu autista ou gostaria ser muito de TDAH. continuar por Quando eu algo, dou esses mas exemplos, são eu exemplos preciso- comuns, não são né? exemplos que justificam o meu TDAH. Não vou trazer que o meu exemplo cons- neuropsicológico, mas tem motivos Considerações muito finais. Eu preciso fazer básicos. porque Todo mundo TDAH. não, eu preciso vai terminar. fazer. Não vai terminar. Eu preciso fazer as considerações finais. Eu peço perdão para né? vocês. Deixar essa- Antes, eu quero que os meninos me ajudem, se vocês puderem me ajudar, por favor, a me darem as sacolas da Cosmética e Cuidadosamente Cosmética, aqui na rua Almirante Tefé, 618, loja 2, centro de Niterói. Cada uma de vocês vão ganhar uma sacola da Adele ou da Cosmética. A Adele fica na Capitão Zeferino 27, loja 102 em Caraí. E a Cosmética na Almirante Tefé 618, loja 2, centro de Niterói, Rio de Janeiro. Então cada um vai ganhar uma sacolinha que foi enviada do Rio de Janeiro para vocês, lá do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói. Um de Caraí
que é a Adele, e a outra do centro da cidade. Então, cada um de vocês ganha uma sacola. Ai, que chique. Lembrando do Outubro Rosa, inclusive. Exatamente, Outubro Rosa. Uma salva de palmas para a Adele Cosméticos e a Cosmética Perfumaria, as duas que fazem um trabalho maravilhoso e estão nos apoiando também. Um beijo para vocês da Adele, da Cosmética, grande empreendedor, que é o proprietário, acredita no projeto e tem um trabalho maravilhoso nos bastidores. É isso aí. Cosmética e Adele, lá em Niterói. Se você estiver no Rio, atravesse a ponte, vai fazer suas compras na Adele, que fica em Caraí, e toma um café lá na Beira-Mar, depois vai na Cosmética no centro de Niterói. Agradecer também a Júlia, que vocês estão, por favor, vocês comeram os doces maravilhosos. A Laís, qual que você gostou mais? De chocolate, né, Laís? Tem mais. Um é melhor que o outro, né? Por enquanto. A Júlia lá do PAN, que está em Moema, Alameda Zonapurus, 942. Na Vila Nova Conceição, na Afonso Braz 355. No Campo Belo, Gabriele D'Annunzio 1379, que é a maior padaria francesa de São Paulo. Também agradecer a Bela Paulista, que está na rua Doc Lobo 354, que nos deu as bandejas de salgados. Na 354 Secretaria, que está aberta 24 horas. Temos a Bela Paulista, que é a padaria tradicional de São Paulo, todo mundo conhece. E tem a Jules, que é você quer comer um belo baguete francesa? Merci! Né? Com certeza. É uma experiência única. São os melhores doces do Brasil, a melhor padaria francesa do Brasil. Quero agradecer também a Prefeitura de Niterói, em nome do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que infelizmente a cidade de Niterói não vai sediar o PAN, mas junto com o Rio, né? O Eduardo Paes esteve com o Rodrigo lá no Chile, mas vai ser Assunção no Paraguai, mas o prefeito de Niterói está fazendo um belíssimo trabalho na cidade. Agradecer Niterói, a Prefeitura de Niterói e a Neotura, André Bento, que é o presidente da Neotura. Agradecer, são parceiros do canal, né? Agradecer também esses meninos que estão aqui da empresa Sagar com álcool uma salva de palmas para eles aqui, vamos bater palmas daquele jeito, com álcool de boa qualidade, boa procedência. Vai sair todo mundo vivo daqui, vai continuar vivo, ninguém vai, sabe? Não, é verdade, tem que dizer, todo mundo tomou um Negroni, excelente Negroni, eles fazem as melhores festas de São Paulo, fizeram a festa do casamento da filha do Fausto Silva, né? E fazem grandes eventos na Fazenda da Grama, Fazenda Boa Vista, todos os eventos ali nas coberturas do Jardim Paulista, os meninos da empresa Sagard, empresa especializada em eventos de grande nível, o Edgar ou a Sara, né? Falar com o Edgar ou com a Sara, procura a agência Sagard, procura no Instagram, você que está em casa, agência Sagard, deve estar aparecendo um hashtag aí, o QR Code, aliás, e a Random Bartender, eles trabalham juntos, às vezes eles brincam, brincadeira, tudo irmão, né? Eles trabalham com grandes eventos, os dois juntos, grandes recepções, vão estar na nossa recepção de final de ano, a gente vai agregar todo mundo, a gente vai reunir todos os convidados do 10º podcast Saúde Mental e Inclusão Universitária. Agradecer as mais de 70 mil visualizações do último podcast sobre a COP30. Esse também vai bombar. Agradecer você pela audiência e saber que a gente não sobe no salto. Nada contra o salto alto, mas a gente não sobe no salto, né? Agradecer você, a grande podcaster aqui de Santos, né? E dar as considerações finais. Eu vou pedir encarecidamente 2 minutos para cada um por causa do tempo, porque a gente tem que liberar. O estúdio aqui é super concorrido. Vai ter gravação de jornalismo daqui a pouco, hoje não é de música, e a gente precisa entregar o estúdio às 22 horas em Pinho para que essa equipe faça esse link de reportagem depois, né? A maior podcast da Baixada Santista, ali é o Grupo A Tribuna, Santa Cecília, Ponta da Praia, que mais? Gonzaga, Centro de Santos, a Eneida Engel, que ela é host do podcast Talk Leader, protagonista, considerações finais, 2 minutos, 10 minutos, s'il vous plaît. Vamos lá. Bom, mais uma vez, eu fico impressionada, né, com o que a gente teve de oportunidade, né, de discutir um assunto tão importante, né, e que deve ser realmente disseminado, e cada vez mais as informações devem ser enaltecidas, e que as pessoas realmente tenham, né, essa vontade realmente de estar presente, apoiando a cada um
de nós, Uhum. né? De nós, porque todos nós somos Depende de nós. parte, né? parte de tudo isso, né? E estou muito orgulhosa e feliz por estar aqui, até arrepiada e emocionada por isso. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Foi um prazer incrível conhecer vocês. Estou realmente impressionada e agradecida. Uma salva de palmas para essa grande profissional, que eu vou aplaudir com todo, né, acho que com a palma fazendo barulho. A dona Sandra é tua fã, a telespectadora Sandra, ela sabe que adora a tua postura, a tua performance quando Obrigada. uma mulher disruptiva, centrada, com conteúdo. Eu assisto teus podcasts também. Obrigada. Né? E é isso aí. Obrigado por você fazer parte, de vir aqui, engrandecer esse projeto. E graças a você também que esse projeto está crescendo, com a tua capacidade, sua sensibilidade, sua educação, sua sensibilidade. E obrigado por estar aqui. Grande mulher, disruptiva e faz a diferença. Enem da Engel, muito obrigado. Considerações finais, doutora, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Aprendi muito com as falas de muitos de vocês aqui. E eu acho que o meu apelo, né, de todos os dias é que a gente consiga entender, né, que são condições de funcionamento, a gente não tem que ficar tentando mudar. A gente precisa entender e a gente precisa adaptar, né? Então, o autismo é uma condição, o TDAH é uma condição, a gente não precisa ficar tentando o tempo inteiro com as nossas intervenções, com as nossas formas de cuidado, com as nossas aulas, se você é um professor, ficar tentando normalizar, né, o comportamento dessa pessoa. É um funcionamento, a gente precisa, na verdade, de adaptação e, independente do nível de suporte também, eu queria dizer que não existem limites. O limite é a pessoa autista que decide, né? Então, eu trabalho principalmente com nível 3 de suporte, crianças, adolescentes não vocais e não verbais. E muitos deles conseguem aprender outras formas de comunicação que não acontecem pela fala e aprendem a ler e podem namorar e podem ter um emprego e podem se apaixonar e podem fazer o que eles quiserem da vida deles, né? Não se atribui nunca fala a inteligência, né? Então, queria deixar esse apelo que a gente consiga entender que condição não define como vai ser a qualidade de vida, o funcionamento, né? Quem decide é a pessoa autista, a gente tem que dar o suporte necessário. Seu contato, por favor, seu Instagram, telefone, SIC, qualquer coisa. Claro! O meu Instagram é @FGA_Letícia Sena. E aí tem o Instagram também do Instituto Índigo, né? Que é a minha clínica, que agora tem uma universidade corporativa também, para dar treinamentos, que é o @inst_índigo. E posso deixar meu telefone também, caso alguém tenha alguma dúvida, estou à disposição. Né? DDD 11 986 70 7701. Fiquem à vontade. Por favor, uma salva de palmas para essa profissional, né? Letícia Sena. Meu querido Heitor Werneck, suas considerações finais, e quero agradecer a sua disponibilidade, sua sensibilidade e a sua contribuição para esse debate, que vai ter um bis, hein? Já estão falando que vai ter que ter bis aí. Bis no bom sentido, não chocolate. Que era chocolate. Eu já estava pensando no chocolate. Eu tô doido para ver o que tem aqui dentro. Heitor, Július aqui. O tempo inteiro querendo arrumar isso daqui que está me incomodando. Desorganizado isso. Péssimo, é que eu não pus a mão, mas eu tô nervoso com isso. Heitor, vamos lá. Considerações finais. Bem, eu vou dar uma continuidade ao que a doutora falou, e vou fazer um brevê pequenininho, e vai ser bem chocante. Tá bom. Eu fugi da minha casa porque meu pai e minha mãe foram violentos, porque eu era deficiente. Para eles não entendiam uma criança que não falava e que sabia desenhar, que sabia fazer um monte de coisa. Fui tratada como uma senhora, eu tenho 58 anos, é a hora que todo mundo aqui tem que falar, você não parece. Não parece, parece que tem 20 anos mesmo. A minha avó me chamava de Toy, né? Porque Heitor, então ela chamava de Toy. Ela falava, ele é um brinquedo, ele é um quebra-cabeça, se vocês não souberem, ele vai se desmontar. Uhum. Então minha avó morreu, eu tive que voltar a viver com meus pais, foi muito ruim, era muita violência por causa de muitas coisas que eu passei,
vocês aqui são boas mães, mas eu tive uma péssima mãe, um péssimo pai e péssimos irmãos. Eu era motivo de ficar amarrado, de ser exorcizado, de fazer um monte de coisas. E eu trabalho na parada e eu trabalho também com pessoas em situação de rua. Eu faço cafés, chás, para mapear pessoas com HIV e pessoas com doenças de saúde mental. E eu vejo muitas pessoas que são maltratadas. Eu apanhei de diretores, eu apanhei de professores, eu levei choque elétrico, eu saí da minha escola direto para a FEBEM e levei choque elétrico em crise. Meu Deus. Então, na rua, tem muitas crianças, isso até me faz mal. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa para você. Mas isso é importante de falar. Fica bem. Não, eu tô bem. Deixa só seu contato para as pessoas, porque o tempo está estourando. Só deixa não, seu porque Instagram. eu queria falar que é muito importante. Porque se bater na porta, vai tirar a gente daqui a pouco. Existem pessoas na rua com saúde mental e não é falado. Sim. A gente está Por falando isso que a gente do SUS, está aqui e né? quero te agradecer. Vamos olhar isso. Uma salva de palmas para esse profissional maravilhoso que está por trás do evento mais importante de cultura do mundo, que não é de São Paulo, do Brasil, é do mundo, que é Virada Cultural. A tua existência, deixa eu falar uma coisa para você, é importante. Você faz um trabalho de bastidor muito grande, muito importante, e o evento que você desempenha é um dos mais importantes da face da Terra, que é a Virada Cultural de São Paulo. A parada LGBT. E a parada LGBTQIA+, mas também o maior evento do mundo. O maior evento do mundo. Pacífico. E você está nos bastidores. Obrigado você pelo teu trabalho. Você é um cara sensível, educado, sempre esteve presente aí nas comunicações internas do projeto. E até daqui a pouco você volta para contribuir com a tua cultura, com a tua inteligência, sua sensibilidade. Obrigado. E é isso. Obrigado. Uma salva de palmas para esse ser humano maravilhoso. Carol Gaivota, considerações finais, antes que o pessoal daqui a pouco já aí fora já. Quero super agradecer o espaço mais uma vez, você tão gentil, tão gentleman com os convidados todos, e eu me incluo. Eu queria só falar de uma amiga, Patrícia Salvatore, mãe atípica. Não é Ferragamo, não, né? Não, é Salvatore. Acabou de lançar um livro e ela é uma mãe atípica. A filha dela tem uma doença rara. Como é que chama o livro? Chama Guia das Mães Atípicas. Ela lançou esse sábado. Vou trazê-la aqui, ué. Vamos trazê-la. E ela tem um grupo de WhatsApp e de Instagram de mães atípicas, que é muito, muito importante para nós estarmos, né, que vivemos, vivenciamos esse dia a dia. E a Patrícia, ela é doutora da USP, ela tem uma vida acadêmica sensacional e, paralelamente, ela toca esse grupo Rede Mães Atípicas. Vamos trazer a Patrícia Salvatore. Uma salva de palmas para você, para a Patrícia, para suas duas filhas, para todo mundo que está aqui. Obrigado por estar de volta aqui. Vamos estreitar esse contato. Você é muito sensível e é isso aí. Obrigada. Tá? Parabéns pelo trabalho que você faz. Obrigada. Tá? Vamos lá. Eu acho que eu não vou ser muito diferente. Eu vou agradecer novamente o convite, a gentileza de ter conhecido todo esse pessoal incrível, todos que estão nos ouvindo, que esse podcast pode ter servido para vocês aprenderem um pouco mais, para vocês entenderem nossa presença na sociedade. Ela é importante. Nas escolas, o ganho do seu filho típico ao ter um colega típico é muito maior que simplesmente o seu coração ou a empatia. É a habilidade para a vida, de forma egoística. Seu filho ter esse colega dá habilidade para a vida para ele. Então, eu peço que as escolas sejam mais inclusivas, que os programas para os autistas realmente sejam feitos e lembrar que o CPM aprovou uma de 6 milhões aqui para Vila Mariana para treinamento sobre autismo e crises autistas para os professores na rede pública. Então, nós estamos trabalhando nisso e nós acreditamos. Eu brinco que a gente trabalha na fé. São dias de glória, dias de derrota, porque para a mãe atípica, todo dia é dia de luta. Todo dia de altos e baixos. E obrigado pelo trabalho que você faz, o teu Instagram, né? E é isso aí. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou voltar todo mundo aqui de novo. Um papo gostoso. Tem a Jules com a melhor padaria francesa. Tem a Bela Paulista. Sara, obrigado de novo por ter vindo, né? Primeiro... Graças a Laís, se não fosse a Laís... maravilhosa. A Laís vai dar considerações finais aqui, vai fazer o pai chorar em casa. Assessoria, por favor. Instagram. Primeiro, agradecer o convite, agradecer quem está ouvindo ou lendo a legenda ao vivo, quem vai ver logo depois, trazendo até esse gancho de todos. Fica aqui a minha
provocação para empresas, para terceiro setor, para Nosso governos. momento Abujanra, provocações. Exato. Contratem pessoas neurodivergentes, contratem pessoas autistas, trazendo até em dados aqui, a gente tem um dado da Deloitte de 2022, mostrando que equipes que também têm neurodivergentes em suas equipes são Performance até é melhor. 36% a mais. 40% eu vi. 40% melhor. Então, se você Exatamente. que contrata um neurodivergente, você vai ter um ganho de performance 40% melhor. Toda a diferença aqui, né? Todo mundo é diferente. E não existe minoria. Tem que essa bobagem. Nós somos todos maioria, porque somos todos diferentes. Graças a Deus. E Sua com rede isso, social. deixar minha mensagem, contratem, aproveitem. A gente tem muito a agregar também. Chama a Sara para Redes palestrar na tua sociais. empresa, para dar essa aula Exato, também. contem com a Johnson Stardust. Johnson, Coca-Cola, vamos aí, ó, o Jabaia. Exato, contem com a Stardust Zone, não só para inclusão, mas também para acessibilidade neurodivergente, tanto em governos quanto em empresas. Redes sociais é @Stardust, é stardust.ptbr. E a minha rede é @Sara com H no final, SARAH, Ferne, FER2Ns.me. Então eu espero vocês lá. Caso vocês queiram acompanhar mais conteúdos também sobre acessibilidade, inclusão e vivência neurodivergente, por favor, contem comigo. Uma e com a salva de Stardust. palmas para Sara Ferne. Aliás, essa palma é em Libras. Em Só Libras. Sim, língua ela existe. brasileira de sinais. Ela veio do Rio de Janeiro só para isso. Laís de Oliveira, por favor. A garota de Ipanema. Vamos lá. Considerações finais. Até apagou, Tereza. Como a gente falou aqui, a comunicação é muito importante, né, para inclusão, para entendimento e para inclusão. Então, assim, eu trabalho com isso, trabalho com assessoria de imprensa, não apenas para pessoas que têm neurodivergências, mas para pequenas empresas e PMEs em geral. Então, assim, você empreendedor que está aí, eu entendo a tua dor, né, quem é pequeno, quem é empresário, quem tem uma pequena empresa, uma startup, enfim, entenda a tua dor, e a Press Up nasceu para isso, né, para ajudar na comunicação, na inclusão também desses pequenos, para que eles cresçam. Então, sim, as redes sociais da Press Up é www.pressup, lembrando que Press é PRESS. Presup, é do 7 UP. Exato, para dar um up nas empresas. Isso. E nosso Instagram é @pressup.assessoria. Então, se você está pronto para dar um up na sua empresa, na sua vida, a gente está aqui. Obrigada pelo espaço. Obrigado a você. Até semana que vem. Semana que vem temos falar sobre saúde e a gente vai trazer grandes nomes sobre a saúde. Obrigado você por ser parceira nossa, por indicar grandes nomes também. Obrigado, Carol. Estamos todos no mesmo barco. A gente está aqui para estar entre os 10 grandes maiores podcasts do Brasil. Com a ajuda de você, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Uma salva de palmas para essa grande guerreira aqui, grande mulher. E agradecer você pela audiência, vocês por estarem nos prestigiando, pelos 70 mil visualizações do último podcast sobre a COP30. Com certeza esse vai ser campeão. E dizer o seguinte, o mundo se não é plural, eu estava falando com uma colega aqui, que é do próprio estúdio, que ela não está aqui mais, ela já foi embora, a gente estava falando, o mundo se não for plural não tem graça. Então a gente tem que respeitar o outro do jeito que ele é. A pessoa tem que ter uma livre manifestação do ser. Ninguém tem que ditar o que a gente tem que fazer, com quem a gente vai casar, com quem a gente vai se relacionar, com quem a gente vai ser amigo, de deixar de ser amigo, para onde a gente vai. Nós somos livres. Então nós nascemos livres, a gente vive numa sociedade livre e ninguém tem o direito de julgar do jeito que a gente é. Então o trabalho de hoje sobre saúde mental, inclusão e diversidade tem a ver totalmente com o nosso DNA, que é a liberdade do ser humano que a gente é, a liberdade de expressão de acordo com o formato que nós somos. Vivemos um país plural, um país democrático, né? E temos a obrigação de exercer isso na prática, e esse podcast traz isso na prática e faz parte do DNA dele. GP Talks é inclusão, diversidade, pluralidade. Muito obrigado vocês, obrigado nossos parceiros, obrigado Rio de Janeiro, Niterói, obrigado São Paulo, obrigado Brasil inteiro, Carapicuíba, Itapevi, aqui a divisa de São Roque e Itapevi. Obrigado todo mundo e até semana que vem. Viva a diversidade, viva a pluralidade, viva o Brasil. Até semana que vem, pessoal. Uma salva de palmas para vocês que estiveram com a gente. Obrigado.